como tinha falado na aula anterior, nessa aula de hoje vamos continuar descrevendo os movimentos dos astros no céu. E começo essa aula mostrando novamente a esfera celeste, onde podemos ver a rotação da Terra sobre seu eixo e se prolongamos o plano do equador terrestre, temos o equador celeste, correto? O Sol não aparece diariamente em seu movimento de leste para oeste no equador celeste. Ele aparece deslocado por algum ângulo, certo? A gente viu na aula passada que existem dois ângulos que permitem determinar a posição no céu. A ascensão reta e a declinação. A declinação tem a ver com a latitude. E quando pensamos, então, no movimento do Sol, existe sempre uma latitude a qual ele aparece. E esse é um ângulo que vocês podem ver aqui entre o equador celeste e um plano, que é o plano do movimento do Sol, e também onde os planetas aparecem, que se chama eclíptica. Esse plano está a uma latitude de 23,5 graus, aproximadamente. E como o Sol vai se movimentando ao longo dessa eclíptica, ao longo do ano, a latitude a qual ele aparece ao longo do ano também vai mudar, certo? A declinação do Sol vai mudar. Veja que eu estou falando aqui do movimento aparente do Sol. E é aparente porque como esse objeto é enxergado desde aqui, desde a Terra, certo? A gente sabe que, na realidade, o movimento tem dessa forma. É a Terra que está girando ao redor do Sol e que o ângulo que o eixo de rotação da Terra está inclinado com respeito ao plano da eclíptica, certo? A inclinação de 23,5 graus. Esse movimento ao longo da eclíptica do Sol, esse movimento aparente ao longo da eclíptica, tem algumas implicações interessantes, como, por exemplo, quando o ângulo é máximo, que é de 23,5, e é nesse ponto aqui, isso é no meio do verão para o hemisfério norte, no centro do verão. Então, se vocês se encontram acima de uma determinada latitude no hemisfério norte, o Sol está sempre no horizonte, ele não se esconde. Já se vocês estão no polo norte, então o dia vai durar aproximadamente 6 meses, certo? E se estão em uma latitude que está acima de 66 ou 67 graus, então aparece um fenômeno que se chama como o Sol da meia-noite, certo? O mesmo acontece no inverno, durante o verão, no hemisfério sul. E o que acontece durante o inverno? Durante o inverno acontece que se vocês se encontram acima desse círculo polar, ou embaixo do círculo polar antártico, no hemisfério sul, então o Sol não aparece no horizonte, certo? Então os dias são mais curtos, existe simplesmente uma pequena luminosidade, porque o Sol está aí por trás e ilumina um pouco o dia, mas os dias são realmente muito curtos, né? O tamanho do dia depende, então, da declinação do Sol no céu. Aí, se vocês tiram uma foto a cada dia do ano, exatamente à mesma hora, vocês vão ver uma coisa como essa. Eu tirei essa imagem aqui das fotos astronômicas do dia, APOD, e é tirada por um fotógrafo cujo nome aparece aqui na figura. Foi tirada na Grécia. Então, o que vocês veem aqui é uma foto tirada todo dia às 9 horas da manhã, desde com o mesmo plano, certo? Então, o Sol vai fazendo esse percurso. Veja, o ponto mais baixo nesse movimento iria ser o ponto do inverno, certo? O ponto mais alto iria ser o verão, onde onde o dia tem uma duração mais longa. E os equinócios se encontram mais ou menos nessa posição,
certo? Esse tipo de imagem se conhece como analema. A Lua também tem um movimento parecido com o movimento do Sol. Ela nasce no leste e se esconde no oeste. E tem um período de rotação de 27,3 dias. Veja que esse é o período de rotação do eixo da Lua no seu próprio eixo, certo? A gente viu que existe uma diferença entre dia solar e dia sideral, certo? Então, esse período de rotação da Lua sobre seu eixo seria o período sideral da Lua, certo? Só que, enquanto a Lua está girando, ela também está percorrendo uma órbita ao redor da Terra. E enquanto que ela dá uma rotação completa sobre seu eixo, ela está avançando, de tal forma que para o mesmo ponto da Lua apontar na direção da Terra, ainda precisa completar um pouquinho mais, ainda precisa girar um pouquinho mais, aproximadamente por mais 2 dias. E isso é o que se conhece como o período sinódico, então o mês sinódico da Lua. E esse período tem 29 dias e 12 horas. Associado a esse período estão as fases da Lua, certo? Então temos a Lua cheia, está aqui apresentada a posição do Sol, a Terra e da Lua. Lua cheia, Lua nova, quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. E também temos, então, os quartos crescente e quarto minguante, certo? Existe uma coisa com o período de rotação da Terra e com o período de translação, da rotação da Lua e de translação da Lua, e é que esses períodos estão sincronizados. Esse não é um fenômeno raro na astronomia. Essa sincronização aparece naturalmente pelas forças de atrito, né, ocasionadas pelas marés, pelas forças de maré. E essa sincronização faz que a gente enxergue como o período de translação quase que o mesmo período de rotação desse objeto. Então, isso faz que a gente enxergue basicamente a mesma face da Lua o tempo todo, né? A gente consegue enxergar aproximadamente 60% da superfície da Lua. O outro 40% fica oculto, né? Bom, e quanto aos planetas? Os planetas não seguem esse movimento mais ou menos organizado que a gente vê, ou realmente organizado que a gente vê das estrelas, certo? No seu movimento de leste para oeste todo dia. Os planetas parecem que vagam no céu. E daí que vem o nome de planeta, errante. Errante é planeta, quando foi dado esse nome na antiguidade, certo? Os planetas nunca se afastam desse plano onde o Sol também se encontra, que é o plano da eclíptica. Movem-se do oeste para leste em relação às estrelas fixas, mas às vezes parecem acelerar e desacelerar descrevendo loops, indo de frente para trás. Ou seja, eles estão indo numa direção e de repente voltam e fazem um loop e continuam seu percurso no céu, certo? Quando eles fazem esse tipo de movimentos, eles vão mudando de brilho. Essa é uma imagem de Marte tirada com telescópios da NASA e vocês veem, então, aqui esses loops que eu estou falando para vocês, né? Então, o movimento começa aqui na direita, ele avança, depois parece que retorna, um movimento retrógrado e depois continua seu caminho. Bom, esses objetos errantes cativaram a imaginação também dos antigos, né? Então, sempre se tentou explicar como é que está organizado o céu, os objetos do céu, com respeito à Terra, né? E sempre se acreditou que a Terra era, então, o centro do universo, é o que se conhece como modelo geocêntrico. E um dos modelos, um dos mais antigos, é o modelo de Anaximandro, 560 anos antes de nossos dias. Segundo Anaximandro, a Terra era imóvel e era o centro do universo. E existiam algumas camadas e por trás dessas camadas existia fogo. Só que as camadas tinham furos, pequenos furos que permitiam a observação desse fogo que se encontrava detrás das camadas, né? Então, na primeira camada se encontravam as estrelas,
e na segunda camada se encontrava a Lua, e numa terceira camada se encontrava o Sol, e um furo nessa terceira camada permitia ver a luz do Sol, certo? Obviamente, então, hoje sabemos que a Terra não é plana, nem é o centro do universo, né? 200 anos depois de Anaximandro, Aristóteles propôs uma teoria que perdurou por muito, muito tempo, né? E é a teoria da que a Terra se encontra imóvel no centro do universo e que todos os astros estão colocados em esferas ao redor da Terra, né? Então, essa imagem aqui mostra qual era o conceito do universo para Aristóteles. Então, temos a Terra no centro, a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Correto? Essa foi uma teoria que perdurou por muito tempo, porque Aristóteles foi um filósofo cujas ideias foram muito fortes e perduraram ao longo dos anos e foram adaptadas pelas religiões subsequentes a ele, certo? Só que tinha aquele pequeno inconveniente esse sistema. Os planetas estão fazendo esses movimentos que não são simples de explicar se a Terra é o centro do universo e eles estão colocados em camadas ao redor desse centro. O que se tentou fazer, então, alguns das pessoas, dos nomes que vocês veem aqui, Apolônio, Hiparco e Ptolomeu, foi explicar essa complexidade em movimento dos planetas, utilizando as teorias dos epiciclos. O que é um epiciclo? As imagens que vocês veem aqui embaixo podem explicar isso. Então, o planeta se está movendo na sua esfera, e essa esfera se chama deferente, mas ele também se está movendo em uma órbita menor, e é o que se conhece como epiciclo. Para tentar explicar as observações que cada vez eram mais e mais precisas, essa teoria dos epiciclos virou uma teoria extremamente complexa. Está passando de novo aqui. Extremamente complexa, de tal forma que vários epiciclos tinham que ser colocados junto com o planeta no seu percurso pelo deferente, certo? Esse, então, é o sistema geocêntrico formulado por Aristóteles e continuado por Ptolomeu. Pelo menos Aristóteles já acreditava que a Terra era esférica, e não era algo que ele acreditava porque ele pensava que era assim. Existia já naquele tempo evidência científica que permitiu demonstrar que a Terra é esférica. Eu vou deixar aqui embaixo um link da série Cosmos do Carl Sagan, onde ele explica muito claramente como que isso foi demonstrado na antiguidade. Os modelos heliocêntricos foram propostos na antiguidade, talvez 200 anos antes de nossos dias, por Aristarco. Ele realmente propôs que o Sol era o centro do universo e que a Terra se movimenta em torno do Sol. Só que as ideias de Aristarco não foram tão fortes quanto as ideias de Aristóteles. E tiveram que passar muitos anos até o século XVI, passando por essa Idade Média, certo? Muito longa, e onde as ideias aristotélicas predominavam, e onde se acreditava que devia existir uma ordem perfeita no universo para poder explicar a existência de Deus, etc. Então, todas as ideias que contradiziam esse tipo de argumentos de perfeição eram rejeitadas. Até que veio Nicolau Copérnico, no século XVI, e propôs novamente um sistema de órbitas circulares em torno do Sol. Por ser órbitas circulares, o sistema era perfeito, e esse modelo copernicano, então, foi aceito. Essas imagens aqui são as imagens, antes de eu esquecer, certo? De Aristarco, e à sua direita, o grande Nicolau Copérnico. Eu tirei essas imagens da Wikipedia. Esse aqui é o modelo heliocêntrico de Copérnico. Então, temos o Sol e os planetas fazendo movimentos circulares ao redor do Sol, certo? Esse modelo heliocêntrico, então, teve o Sol no centro do universo, explica os movimentos diurnos, explica as estações, explica o movimento dos planetas
circular e uniforme, conforme aos dogmas religiosos da época. Explica a ordem dos planetas ao redor do Sol. Quanto maior o período da órbita, maior a distância do planeta. E, por fim, explica também o movimento retrógrado dos planetas. Como que esse movimento retrógrado dos planetas acontece, então? Essa imagem nos permite entender como isso se passa. Veja que aqui estão os movimentos da Terra e de Marte ao redor do Sol, certo? E cada posição da Terra e de Marte está numerada. Então, quando temos o número 1, temos uma posição para a Terra e uma posição para Marte. E se a gente projeta essa linha, e vemos a nova imagem de Marte, mas essa imagem de Marte não é a posição certa de Marte no sistema heliocêntrico, sino a partir desde é a posição desde o ponto de vista da Terra, certo? Como se vê Marte na esfera celeste. Então, temos aqui na posição 1 e Marte está andando, então, de 1 para 2, no sentido de direita para esquerda, certo? O mesmo acontece quando vamos 1, 2, 3, a posição 4, a posição 5. Quando chegamos à posição 6, as coisas começam a mudar, porque a Terra começa a ficar, como ela está andando mais rápido, porque está em uma órbita mais interna, ela começa a ficar na frente de Marte, na posição, entre a posição 6 e a posição 7. E então, quando se enxerga Marte desde a Terra, Marte aparece atrás, certo? Então, veja como a partir do 5 e do 6, Marte começa a fazer esse movimento retrógrado. A partir do número 7, então, Marte, as posições relativas fazem que Marte comece a voltar a andar no movimento de direita para esquerda, certo? O filminho que vocês vão ver a continuação permite mostrar, é uma animação que eu tirei do Twitter. Está o crédito do autor na animação e permite ver como, através de uma simulação computacional, como isso acontece. Então, uma simulação que mostra os movimentos do Sol, da Terra e de Marte. E em cima, na parte de cima do filme, se mostra Marte desde o ponto de vista da Terra. Então, vou ter que repetir esse filme aqui. Vejam, a Terra avança, e quando a Terra avança sobre Marte, Marte parece dar esse movimento retrógrado. Mais uma vez, para vocês verem isso. No momento que a Terra se adianta a Marte, Marte começa a fazer esse movimento retrógrado e depois volta ao percurso normal. Mas veja que nada mudou no movimento dos planetas ao redor do Sol. E o modelo heliocêntrico de nossos dias, da era moderna. Esse modelo heliocêntrico começa a aparecer a partir de três grandes figuras, três grandes cientistas: Galileu, Tycho Brahe e Kepler. Galileu, ele propôs que esse sistema copernicano não era tão perfeito assim. Como que ele demonstrou isso? Enxergando Júpiter, enxergando 4 das muitas luas que Júpiter tem. Então, ele mostrou que o sistema solar não é o centro do universo e que podem existir pequenos sistemas parecidos com esse sistema solar em outro planeta, para o caso, certo? Hoje sabemos que sistemas solares existem para cada estrela, talvez, né? Tycho Brahe, mesmo sem acreditar no modelo heliocêntrico, fez um grande número, um grandíssimo número de observações, especialmente da órbita de Marte. E ele permitiu que esses catálogos fossem utilizados pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, que vocês veem à sua direita. Essas imagens todas também foram tiradas da Wikipedia, gente. E o Kepler, então, ele sofreu muito tentando decifrar o que acontecia com os modelos dos planetas, até que finalmente chegou ao modelo das elipses e encontrou que os planetas não andam em órbitas perfeitas, circulares, ao redor do Sol, sino que são movimentos elípticos. Ele postulou, além dessa, mais duas leis que serão discutidas na nossa próxima aula.
Até já.